おい、これは全部お前の仕業なのか。答えろ。なぜこんなことを。ヨーク。ねえステラ、あたいね天竜人になるんだ。はあんな汚らわしい人間になりたいじゃと。何を言ってるヨーク。お前もマニー城へ行ったじゃろう。シャカならそう言うね。もう死んじゃったけど、ややこしいよね。みんなベガパンク。ドクターベガパンクはこの世界に一人でいいよね。O traidor de Egghead finalmente revelou a sua face, e ele traz consigo a iminência de uma grande guerra prestes a acontecer. E de um lado, temos os Chapéus de Palha junto com o Dr. Vegapunk, e do outro tem uma grande frota da marinha junto com Kizaru e um Gorosei. Então, será que os Mugiwaras vão escapar de Egghead antes mesmo da guerra começar? E qual será esse grande evento que vai abalar o mundo todo? Se você quer saber tudo isso e também tudo que rolou nesse episódio de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e hoje eu tô aqui para ser sem enrolação. Então já deixa o seu likezão, porque isso nos ajuda bastante e faz com que esse vídeo seja divulgado um pouco mais. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal caso você goste desse vídeo. Dito isso, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do episódio 1111 de One Piece é A Segunda Ohara, a ambição do mandante. O episódio começa com uma pequena cena extra que foi adicionada pela Toei, onde podemos ver Kizaru sendo informado por um marinheiro que eles chegarão logo em Egghead. Além disso, o almirante também é informado que o Gorosei que está no navio está prestes a jantar. Com isso podemos ver novamente o Gorosei Saturno aparecendo. A cena muda para a ilha de Egghead e vemos que Stussy usa o seu Dendemushi pessoal para informar Sentomaru que o almirante Kizaru está a caminho de Egghead junto com uma frota de mais de 100 embarcações. De acordo com as ordens, os agentes da Cip Zero deveriam esperar sua chegada após eliminar o Dr. Vegapunk e seus satélites. Sentomaru comenta sobre a seriedade do governo mundial, enquanto Stussy diz a ele que este evento pode se tornar ainda maior do que foi a destruição de Ohara. Os principais motivos são porque Vegapunk continuou estudando a pesquisa de Ohara e que Egghead tem poder de fogo para repelir um ataque, o que Ohara não tinha. Antes dela desligar a ligação, Stussy avisa para Sentomaru para ligar para ela se algo inesperado acontecer, já que toda a comunicação foi cortada na Lab Phase. Podemos ver também que Jinbei se encontra ao lado de Stussy nesse momento. Depois que ela desliga o Dendemushi, Sentomaru diz para as pessoas que trabalhavam em Egghead que eles não podem hesitar e todos devem fugir da ilha antes que a marinha chegue. E vemos então todas as pessoas desesperadas começando a correr para fugir da ilha. E aqui temos um ponto bastante interessante. Reparem que como o Dr. Vegapunk continua suas pesquisas a partir do ponto em que os arqueólogos de Ohara tinham parado, isso significa que ele aprendeu muito mais coisas sobre o século perdido do que eles. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ver sendo revelado alguma coisa sobre o século perdido agora nesse arco de Egghead. Além disso, a gente também já viu o robô ancestral sendo mencionado e a gente já sabe um pouco mais de sua história. Eu só espero que ele não faça que nem Zunisha, que apareceu lá em Wano somente para dizer que Joy Boy voltou. Então, se esse robô foi trabalhado um pouco mais agora, Vegapunk mencionou sobre ele, teve alguns acontecimentos, então provavelmente alguma coisa sobre ele ainda deve ser revelado nesse arco de Egghead. No prédio C, Frank, que está apenas parcialmente petrificado, exige que essa Snake desfaça a petrificação que ela fez a ele, Lilith e Usopp, alegando
que ele ainda pode lutar com a parte dele que não é pedra. S-Snake o ignora e se volta para Pitágoras, que está com aquele seu corpo pequeno que fazia parte de sua cabeça. Ele pede para saber quem ordenou que S-Snake fizesse isso, mas tudo o que ela faz é pisar nele e esmagá-lo, resultando em uma grande explosão. Temos mais um satélite morrendo agora nesse episódio. E como Shaka tinha ido de base no episódio passado, então agora já são 2. Mas ainda assim é meio difícil de acreditar que eles morreram mesmo, até porque Oda gosta de trollar geral nessas situações. Fora que, como cada um dos satélites representa uma emoção de Vegapunk, então pode ser que Vegapunk pode trazer eles de volta à vida de alguma maneira. Até porque todos os dados e conhecimentos de Vegapunk ficam armazenados em Punk Records. Lembrem-se que Shaka chegou a entrar em contato com o Dragon para dizer que ele estava prestes a morrer. Ou seja, ele já sabia de alguma coisa, nem que seja ao menos que existia um traidor dentro de Egghead. E aí fica a questão, se ele sabia de tudo isso, pode ser que Vegapunk já tenha feito um backup para que de alguma forma, tanto Shaka quanto o próprio Dr. Vegapunk, ou até mesmo outros satélites, pudessem retornar de alguma forma, caso eles viessem a morrer. Voltando para o episódio, depois que essa Snake pisa em Pitágoras, ela começa a se afastar, enquanto Frank grita tentando chamá-la novamente. A cena muda para o segundo andar do prédio A. Chopper, Robin e Atlas estão voando em busca de Vegapunk. Por causa dos barulhos que estão acontecendo no laboratório, Robin deduziu que os Serafins estão furiosos e os outros podem estar lutando contra eles, o que significa que essas pessoas não podem se mover de onde quer que estejam. Ou seja, quem está lutando nesse momento não pode procurar por Vegapunk, nem pode protegê-lo. Atlas então diz que ela pode ter uma ideia de onde está o Dr. Vegapunk. Assim, ela vai na frente, enquanto Chopper e Robin a seguem. No terceiro andar, Nami tenta ajudar Edson, que estava bem machucado depois do ataque de S-Shark. Enquanto isso, Brook decide usar a sua forma fantasma para ir procurar por Vegapunk. Com isso, podemos ver que Sanji continua sua luta contra S-Shark. Ele diz que não tá nem aí se S-Shark é a evolução da ciência, pois ele jamais irá perdoá-lo se ele tocar um dedo sequer em Nami. S-Shark então usa os poderes de sua Akuma no Mi para mergulhar através do chão e tenta atacar Nami novamente. Porém, Sanji para diante dele e dá uma narigada em sua mão. Ou melhor, Sanji lhe permite acertar o seu rosto e mesmo assim ele consegue conter o golpe de S-Shark sem se mover 1 centímetro do lugar. Dessa forma, podemos ver que a sobrancelha de Sanji está ao contrário novamente, mostrando que seu fator de linhagem está ativado. Porém, Sanji pergunta ao Serafim se ele conhece o poder do amor, assim dando a entender que esse fator de linhagem dele, na verdade, é o poder do amor. O legal aqui, galera, é saber que Sanji já sabe que o fator de linhagem dele só aflorou graças a ele ter usado o traje da Germa 66. Porém, ainda assim, ele fica usando essa frase de efeito para dizer que é o poder do amor. Isso me fez pensar, poxa, de uma forma simples, a gente pode deduzir que Sanji é gado mesmo, e como ele estava salvando Nami, então ele usou esse termo de poder do amor. Mas se a gente parar para pensar de uma forma mais profunda, dá para imaginar que talvez Sanji esteja relacionando esse poder do amor com a mãe dele. Até porque, reparem que todos os irmãos de Sanji perderam as suas emoções por causa do fator de linhagem que existe em seu corpo. Já Sanji continuou com as suas emoções intactas, graças a tudo que a mãe dele passou durante a sua gravidez, justamente porque ela queria que os seus filhos fossem pessoas normais, ou seja, que tivesse emoções. Então talvez esse poder de Sanji, que ele diz que está relacionado ao poder do amor, pode fazer uma referência direta ao que sua mãe passou para fazer com que ele não só tivesse o poder do fator genético, como também tivesse as suas emoções intactas. Voltando para o episódio, vemos agora que no quarto andar, Luffy e Zoro desferem uma série de ataques em SB e S-Hawks. Porém, Zoro percebe que as chamas dos Serafins não estão se apagando. Vale ressaltar aqui que enquanto Luffy e Zoro estão ofegantes lutando contra os Serafins, Sanji nem suou na luta dele contra S-Shark. Nesse momento, Luffy nota que S-Hawk saiu da sala. Lute diz que S-Hawk está escolhendo priorizar a morte dos membros mais fracos da tripulação e deixar os membros mais problemáticos para mais tarde, pensando que eles ficarão muito agitados para lutar com eficácia.
Zoro imediatamente corre atrás de S-Hawk. Luffy então chama Kako de Usopp e diz para ele ir com Zoro, pois Zoro pode se perder facilmente. É engraçado ver Kako furioso indo atrás de Zoro enquanto reclama, perguntando por que ele tem que fazer isso, além de mencionar também o fato de Luffy ter chamado ele de Usopp. Enquanto Kako está correndo atrás de Zoro, S-Beer tenta atacá-lo, porém Luffy o impede lhe acertando um chute. Luffy então volta a desferir vários golpes no Serafim, enquanto começa a gritar para que as chamas dele se apaguem. Porém, Lute fala que este não é um inimigo que ele pode derrotar com apenas força bruta. A cena corta e vemos agora uma pequena parte onde Bonnie está chorando diante das memórias de seu pai. Enquanto isso, o narrador fala que isso é tudo o que aconteceu na véspera do famoso incidente de Egghead. A cena muda e vemos agora um flashback de cerca de 3 meses atrás. Alguém tentou entrar em contato com os Gorosei e disse para a pessoa que atendeu que o Dr. Vegapunk estava pesquisando o conteúdo do século perdido. A CP5 acabou sendo enviada para investigar, mas eles não encontraram nenhuma evidência. Porém, o navio que partiu com eles desapareceu repentinamente. A CP7 e a CP8 foram enviadas para verificar isso, mas também desapareceram enquanto saíam da ilha de Egghead. O incrível aqui é que no começo de Egghead, o navio dos Chapéus de Palha acabou sendo atacado por aquele tubarão gigante, e Lilith disse que isso seria um defeito do tubarão. Porém, se a gente maquinar um pouquinho mais agora, fazer o cérebro fervilhar um pouco, a gente consegue imaginar que na verdade não era um defeito do tubarão, mas sim era algo que o traidor vinha fazendo, sabotando as armas bestas marinhas para que eles atacassem alguns navios que estivessem chegando aos arredores de Egghead. Além disso, galera, esse foi um plano maquiavélico do traidor, porque fazer com que os agentes da Cyberpool sumissem depois de uma expedição a Egghead faria com certeza com que Vegapunk se parecesse ainda mais culpado de seus atos. Vemos então que a pessoa misteriosa contatou os 5 anciões novamente, e eventualmente eles começaram a acreditar que Vegapunk havia traído o governo mundial, assim escolhendo assassiná-lo. A Cip-Zero foi despachada para lidar com a situação, e um dos 5 anciões decidiu ir pessoalmente, pois esperava que Vegapunk retaliasse. Além disso, ele resolveu levar consigo o almirante Kizaru, junto com reforços que foram solicitados de várias bases da marinha. Ou seja, isso significa que a guerra estava surgindo no horizonte. No entanto, a presença dos piratas do Chapéu de Palha deixou toda a organização inquieta, pois não se tratava de um mero pirata, mas sim da tripulação de um Yonkou, juntamente com seu capitão. Vemos então o almirante de frota incomodado com a situação, pois ele não esperava que Luffy fosse aparecer nesse momento, o que mostra o quão Sakazuki respeita Luffy por sua força. Não é à toa que ele quis executá-lo junto com Ace lá em Marineford. Mas de todo modo, o resultado desses eventos específicos terminará em apenas um dia e abalará o mundo inteiro. Ou seja, galera, tudo que vai acontecer dentro de Egghead a partir de agora vai levar mais ou menos em torno de um dia até essa possível fuga dos Mugiwaras de dentro da ilha. Por isso eu acredito que não deve dar tempo para chegar outros personagens para criar uma guerra gigante, como muita gente imaginava que provavelmente poderia aparecer por aí. Shanks ou Barba Negra, quem sabe também os Revolucionários ou até mesmo a grande frota de Luffy. Então, se for aparecer, tem que ser no máximo um desses. Não dá para aparecer todo mundo de uma vez, senão não vai ter tempo para rolar toda essa batalha, já que é apenas um dia de luta entre essa galera toda. Agora, qual será o incidente de Egghead que vai abalar o mundo? Ainda é muito cedo para dizer, mas se for para dar um palpite, eu acredito que talvez esteja relacionado a uma possível morte de Vegapunk, ou até mesmo a destruição da ilha de Egghead. Porém, temos que levar em conta o principal objetivo da marinha está indo para Egghead nesse momento, que seria eliminar Vegapunk, justamente porque ele descobriu algumas coisas a mais sobre o século perdido. Então, provavelmente teremos a revelação de alguns pontos chaves a respeito de coisas que aconteceram no século perdido. Por isso, talvez esse seja o grande incidente de Egghead, que vai fazer até mesmo com que as pessoas fiquem contra o governo mundial. A cena volta para o laboratório escondido. A pessoa que atirou em Shaka entra no local, enquanto Vegapunk exige respostas. A pessoa acaba sendo York, que maldosamente diz a Vegapunk que deseja se tornar uma nobre mundial.
Vegapunk com raiva pergunta por que ela gostaria de ser tal coisa, já que ela esteve em Mary Joyce no passado e viu como eles são horríveis. Mas York apenas diz que ele soa como Shaka nesse momento, embora ela agora o considere morto. York então diz a Vegapunk que acha muito confuso que tantas pessoas andem por aí se chamando de Vegapunk, e que o mundo ficará melhor com apenas um, ou seja, ela. Assim, York aponta sua arma para o rosto de Vegapunk. Ou seja, galera, essa é a verdadeira face da ganância. Uma das coisas que eu achei interessante e bastante impactante já no começo dessa cena foi ver que York deu ainda mais um tiro em Shaka para ter certeza que ele morreu mesmo. Agora, um ponto que eu achei curioso foi que Shaka não percebeu que York estava seguindo ele, sendo que York é gigante. Olha só o tamanho de York. Dava para perceber que ela estava seguindo ele a 1 quilômetro de distância. Contudo, o ponto mais importante que vocês devem estar se perguntando aí agora é: oxente, York não tinha sido transformado em pedra? Como é que ela está aí nesse momento? Então, galera, como eu já tinha mencionado antes, depois que esse Snake transformou York em pedra, a gente não conseguiu enxergá-la nem mesmo no local onde ela tinha sido petrificada. Além disso, como vocês podem ver aí, depois que esse Snake transformou York em pedra, ela ainda deu um chute em York para o lado e depois destruiu uma ponte, fazendo com que o restante do pessoal que estava ali caíssem para a parte de baixo do laboratório. Ou seja, nesse momento aí, esse Snake teve tempo suficiente para despetrificar York novamente. Outro ponto que vale ressaltar aqui é: por que York não matou o Dr. Vegapunk quando teve a oportunidade? Ou então, por que a pessoa que sequestrou o Vegapunk não matou ele? Já que nesse momento, York parece determinada a fazer isso. Parece que agora ela realmente tem vontade de matar o Dr. Vegapunk. Alguma peça ainda não se encaixa nesse quebra-cabeça, porém a gente vai ter que descobrir nos próximos episódios. Contudo, eu ainda acredito que Vegapunk tem algum backup dele e dos outros satélites escondido, era capaz dele saber que York era traidora e provavelmente ele vai conseguir de alguma forma trazer Shaka e Pitágoras de volta. Então vamos esperar agora os próximos episódios para a gente entender melhor qual vai ser esse esquema. E eu já te digo que o próximo episódio vai estar sensacional. Depois eu trarei uma análise da prévia aqui para vocês, porque vai ter muita coisa para a gente debater e por isso vocês não podem perder nada. De todo modo, galera, o episódio acabou por aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de coração, porque eu fiz com muito amor e carinho para vocês. Dito isso, por enquanto isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.